Olá, pessoal. Estamos aqui com o meu primeiro podcast no meu canal TV Atração Divina. Sou a Consuelo Reina e estou aqui com a Vanessa Calado. E ela vai se apresentar. Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Vanessa Calado, sou psicanalista, hipnóloga e pratitioner em PNL. Ah, é bacana. Vou fazer algumas perguntinhas aqui, tá? Mas aí, conforme for, a gente vai se desenrolando. Porque algumas pessoas têm dificuldades em economizar, mesmo sabendo da importância. Sim, isso é muito importante, porque é algo muito cultural, né? O nosso país, a cultura do nosso país não é uma cultura de quem poupa, de quem investe, né? Então, as crianças não são ensinadas financeiramente dentro das escolas, não existe uma educação financeira correta dentro das escolas. Então, a cultura é o que eu tenho, eu gasto, né? Eu não preciso poupar, eu preciso gastar o tempo todo. E isso é muito, hoje tem crescido e melhorado muito, né? Com alguns bancos que estão criando Os agora as bancos caixinhas, digitais, bancos né? Bem digitais, bacanas muito aí. bom, que tem criado as caixinhas. Não vou fazer Tem, propaganda porque não estou não, ganhando, mas é estamos ganhando. verdade, mas que tem melhorado muito a cultura. Sim, Você já vê sim. muitas pessoas que já têm poupado, às vezes que pouco, por falta de conhecimento, porque às vezes tem medo, né, de colocar o dinheiro lá e às vezes precisar. Então, tem muito um bloqueio de escassez, né, nas pessoas que acham que, que se guardar o dinheiro, parece que ele está ali, você não tem Então, acesso a esse te dinheiro. cortando um pouco, o povo brasileiro, né? Não só o povo brasileiro, mas muitas culturas, né? Mundialmente, tem muito crenças limitantes, né? Muitas, Fala um pouco sobre crenças muitas. limitantes para Crenças nós. limitantes é o que mais impede o crescimento em todas as áreas, né? Mas como estão falando para o crescimento financeiro, é algo muito enraizado nas pessoas. Podemos dizer que quase 99% das pessoas têm crenças limitantes relacionadas a dinheiro, Dá que um exemplo aí para gente. Como que seria essa crença limitante para o público que está nos assistindo, é para quebrar, vai? Tipo, um exemplo de uma pessoa que tem alguma crença crença limitante limitante. e como quebrá-la. Geralmente as crenças limitantes começam lá na infância, principalmente as crenças financeiras, né? Porque a criança dentro de casa é o primeiro contato que ela tem com a escassez é dentro da própria casa. Nós estamos num país onde as pessoas são muito escassas. Demais, demais. Então, a criança vai no supermercado, o pai não tem condições de comprar o chocolate para a criança aquele dia, né? Ou aquele mês. Aí a criança fala: Ah, eu quero um chocolate. Ah, hoje eu não posso, hoje eu não tenho dinheiro. Ou então o pai fala: Olha, tá pensando que dinheiro dá em árvore? Tá pensando que eu tô nadando em dinheiro? Pronto, Né? já E já já vai barrou, isso. né? E as crenças, elas são instaladas de duas formas. Ou, às vezes, por algum um trauma, né? Certo. Ou por repetição. A maioria delas, as pessoas sofrem por Por repetição. Então, repetição. os pais estão ali o tempo todo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, ou o dinheiro é sujo. Não, às vezes a criança pega uma moeda, põe na boca, e o pai dá o grito: menino, Como tira essa moeda da boca, o dinheiro é sujo. é Aí aquilo causa uma uma sensação sensação. na criança de que todo o dinheiro é sujo. Então, inconscientemente, fica enraizado essa crença dentro dessa criança. Então, muito se começa na infância. Tudo aquilo que é falado em relação a dinheiro: ah, eu não posso, eu não tenho dinheiro, dinheiro é difícil, eu tenho que ralar todo dia para ganhar dinheiro e você fica me pedindo as coisas, tá achando que tudo é fácil, É né? Que dinheiro vem complicado, né? fácil. Então, assim, são coisas que a gente ouve o tempo todo, né? A gente cresce ouvindo isso. E por isso que as pessoas são tão, têm tantos bloqueios de escassez e tantas crenças E como faz limitantes para quebrar isso? A pessoa que para está nos quebrar. assistindo, ou não sei, algum exercício que a gente consiga fazer em casa, a pessoa que está nos assistindo, Sim. né, para colocar em prática, falar, não, eu Uhum. quero quebrar isso. O mais fácil que a pessoa consegue fazer sem ser numa sessão de terapia, porque isso é tratado tudo dentro de uma sessão terapêutica, né? Boa. Existem várias áreas da terapia que tratam essa questão da escassez, de bloqueio, de crenças limitantes, né? Inclusive a hipnose, a PNL, que é a área que eu trabalho. Depois, peraí, só cortando. Depois eu vou perguntar para ela, gente, qual que é a diferença, tá? De um para o outro. Ah, é muita Hipnose. Eu diferença. tenho medo de fazer hipnose, gente. Eu morro de medo. É bem diferente. Depois eu quero que você explique. Já é a próxima pergunta, já, hein? Sim. É, eu esqueci. O que eu tava falando?
Você estava falando sobre as crenças limitantes As e ia dar uma crenças. dica como Isso, como quebrar essas crenças limitantes sem a terapia, né? isso. Eu posso combater todo o pensamento que vem. Por exemplo, eu vou comprar algo e vou comprar um suco e eu olho aquele suco e para mim tá muito caro. Então, provavelmente, né, às vezes o suco não tá caro, né? Às vezes você tem o dinheiro, você tem como comprar aquele suco. Isso acontece muito. Eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu posso comprar aquilo, mas eu não compro, né? Então eu posso começar a vencer isso aos poucos. Não, eu posso. Primeiro, eu preciso disso. Eu Sim, eu posso. preciso. Eu tenho condições de comprar isso? Eu olho na minha conta hoje, eu posso pagar por isso? Posso. Então, por que que eu não compro? Né? Então, eu vou lá e compro. Então, quando eu faço o contrário daquilo que a minha mente está falando, eu estou tratando ela, de Já certa está forma. Né? automaticamente. Então, é um exercício muito bom. Quando vem um pensamento, mas eu tenho que trabalhar muito, ou o dinheiro é sujo, aí eu vou começar a pensar, não, o dinheiro não é sujo, o dinheiro é muito bom. Ou até o dinheiro é muito suado, né? Porque tem muitos que falam assim: meu Sim, dinheiro é muito suado. Não, eu não. Você pensa que dinheiro cai de árvore, igual isso exatamente você falou, é. né? Então Sim, é um assunto assim muito polêmico, sim. né? E que realmente a gente fica pensando, né? Né? Como cortar isso, né? Pensamentos, mudando Mudando os nossos pensamentos, pensamentos. Tudo começa dentro da nossa mente. Então, certo? quando a gente controla esses pensamentos, vai falando para você mesmo, né? Não, dinheiro é bom, né? Às vezes tem pessoa que fala, não, todo rico é arrogante, né? Nossa, tem Não, muito, gente, ai, muito, ficou rico, ficou muito. metido, Mas né? só uma pergunta aí, já cortando. Você acha que isso é cultural? Porque muitas pessoas falam, inclusive pessoas lá de fora, que assim é um pouco cultural. O brasileiro tem um pouco isso. Se a pessoa está um pouco mais bem vestida, né? Ela é rica. Não, ela tem dinheiro. E às vezes não é isso, às vezes é o jeito da pessoa. Sim. A pessoa sabe se vestir. É que, na verdade, existe algo chamado frequência. Hum. E quando as pessoas andam com grupos de pessoas da mesma Então, frequência. peraí. Aí entra já no meu tema, parou tudo. Teve É, a atração divina. isso. Frequência, junto com fé, e junto com física quântica, que é Isso, energia. Ah, exatamente. boa, a gente vai E o que chegar que lá. acontece? A pessoa, quando ela começa a ganhar mais dinheiro, ela já começa a entrar numa outra frequência, né? E atrai pessoas com a mesma frequência. Então, existe Então, não essa é. coisa de energia também. Existe, Quando você muda existe. seu pensamento, Você atrai, automaticamente você já vai mudando muda de a frequência. sua Isso frequência. mesmo. Então, muda a sua E energia. muda as pessoas que estão à sua volta. Porque agora você Perfeito. não atrai mais aquela energia de escassez, de pobreza. Então agora você está num outro nível. Não é que você despreza o outro, é que Certo. ele já não está mais na mesma frequência que você. Então, assim, você vai amar, você vai ter compaixão, você vai ajudar, mas você não vai conseguir mais andar junto, porque a frequência ali não está na mesma. Então, a gente É uma coisa atrai natural, acaba se natural. afastando naturalmente. Aquelas Naturalmente. Não é pessoas que o ou rico aquele é grupo. fresco, é orgulhoso ou não se mistura. É que é algo automático. Ele É já não vai mais se sentindo bem no mesmo lugares que ele andava muito interessante antes, isso, né? É né? muito É natural, interessante. é algo natural E de muito frequência difícil mesmo. também, né? Porque eu vejo muitas pessoas assim com uma imensa dificuldade de mudar essa frequência, de mudar essa energia e de mudar esse pensamento. Sim, sim. Então, Por causa das crenças que por causa das limitam, crenças que né? limitam. Permissão, né? Tem muito a ver com permissão. Tem pessoas que não se permitem ser próspera, porque existem bloqueios, existem pensamentos que é interno, ela não sabe disso. Ninguém pensa, eu quero ser pobre, né? Não é algo que ela pensa conscientemente, é algo inconsciente. Se eu for rico, talvez ela teve uma experiência com um amiguinho na escola que era mais rico, ele tinha as coisas e ela não tinha. Ah, Aí chegava em perfeito. casa, pai, eu quero um estojo igual do seu. Mas você não é rico. Ele tem dinheiro, você não tem. Então, eu não tenho. Então, aquela sensação de eu não tenho, eu Eu não não tenho. posso. Então, cria o quê? No outro, então, ser Aquela, rico, eu não aquela quero andar. diferença, É, a né? A diferença, diferença. Ele né? mesmo já cria uma barreira automático quando ele fala, não, seu amiguinho é rico, é bem de vida. Isso. Então ele Os já cria uma pais já barreira criou a já. barreira ali Já na criou uma barreira. criança, né? Deixa eu te perguntar, qual que é a diferença de psicanalista do que qual que é o outro que você falou? Psicólogo, Não, psicanalista e hipnólogo, hipnólogo, qual que é a diferença dos tratamentos? tá. Porque são Três áreas três totalmente áreas diferentes diferentes. que você atua. Exatamente, isso. Nessas três áreas, quais são as diferenças? Tá. A psicanálise, ela vem de Freud, né? Que é o Adoro, pai da adoro. psicanálise.
E ela trata a pessoa pela fala. Então, é algo muito livre. Você senta e você fala, e através daquilo que você fala, você mesmo vai encontrando aquilo que precisa ser tratado. Então, às vezes, o seu subconsciente, quando você está falando, ele vai soltando algumas chaves, algumas coisas que estão presas lá dentro. E é muito doido, né? É É muito muito doido, louco. porque eu já fiz esse teste, né? Eu já Sim, li alguns livros, né? Assim, é, vou falar aqui, né? Mas é Paulo Vieira, né? Algumas sim. referências que nós temos mesmo, né? E eu já fiz, gente, muito isso. Já levantei, igual ele fala, não, você tem que levantar logo cedo e falar e vibrar, né? Isso já É, está mais voltado para PNL. então, e eu Já é fiz isso e diferente. funcionou. Funciona, Funciona funciona. muito, funciona Muito muito. funciona. A Então, terapia é a coisa que mais funciona. então, E e as eu pessoas não fiz isso entendem na isso. pandemia. Gente, eu fiz isso na pandemia. É, Minha filha falava, tá o fim do mundo mesmo. Ela né? Ela falava, tá o fim do mundo mesmo. Minha mãe fazendo isso, é muito engraçado. As pessoas que estão em volta, que não entendem, a princípio eu acho que a gente é louco. Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, começa a estudar inteligência emocional, começa a mudar de mentalidade, quem está em volta é aquilo que eu falei, muda a frequência. Você começa a entrar numa frequência e as outras pessoas falam, tá doido. Lá em casa era assim. Ah, Minha filha olha assim, lá vem você, né? E eu ela gosto vem. muito de assistir Pablo Marçal, né? Ah, eu amo também, eu Então, gosto. aí eu ficava lá horas assistindo, às vezes pegava um vídeo dele de 5, 6 Peraí. horas. Pessoal, não é política aqui, hein? Misericórdia, não é nada de política aqui, né? Porque nós já É, sabemos que sim, fala o sim, nome e pronto, já vem né? polêmica, hein? Mas ele foi uma referência mesmo, porque eu comecei assistindo e fui aprendendo sobre É, autoconhecimento, não, o cara, ele né? conseguiu se superar, Com né? É certeza. igual o Paulo Vieira, por mais que o pessoal fale mal, ele conseguiu se superar. Ele saiu Sim, de baixo, é gente. Quem vê a verdade. história dele, ele saiu de baixo, então ele conseguiu se Com superar. certeza, né? E as pessoas que estão em volta, às vezes, não conseguem entender nessa mudança, transformação. Fala, você tá ficando louco, né? E existe muito preconceito. Mas é aquilo, muda a frequência, as pessoas que estão em volta já não suportam mais a tua frequência. Já fica E é meio que insuportável. inacreditável. Gente, Fica é meio que insuportável. inacreditável. Isso acontece muito, muito. Muito, muito. As pessoas começam a falar: você tá arrogante, você tá prepotente, você tá metida, Você só fala disso agora, você tá metida, não, você mudou muito, não dá mais para ficar perto de é você. verdade. Gente, é assim. Aí você fala: não mudei nada, você continua vestindo as mesmas É a mesma roupas, coisa. você continua sendo dona de Não, às vezes casa, até você mudou, continua. Não, né? você Às vezes mudou o muda. É um pensamento. Você pensamento. quebrou aquele paradigma. Você, Exatamente. pá, quando você quebra Rompeu, aquilo, você né? rompeu tudo aquilo que te prende, né? Naquelas coisas do Sim, passado, principalmente o passado, né? é verdade. Então me explica, Então, vamos qual é lá. a Então, a diferença? psicanálise, ela vai abordar a cura através da fala. Então, às vezes a gente guarda muita coisa dentro da gente, né? Geralmente a gente fala, a gente guarda. E às vezes a gente não tem com quem falar. É o Vai rancor, falar com o seria? marido. Oi? Seria um rancor? Seria isso? Também, mágoa, Ah, rancor, o seu dia a dia, estresse que você passou. Então, tudo você vai guardando. Porque você chega em casa, às vezes você não tem, seu marido não quer ouvir tudo que você tem para falar. Às vezes o seu filho não quer, não entende o que você fala. E eles não são preparados para isso. A gente até entende, né? Que não são preparados para isso. São pessoas que estudam isso, que têm o dom para isso. Então, porque tem a interpretação, né, de cada um, né? Que nem eu tem. conto, é aquele telefone sem fio, né? Eu conto para você uma história, você entende de uma forma, porque Uhum. você tem uma vivência do passado e essa vivência faz você interpretar a minha história de um jeito. Mas o psicanalista, ele é totalmente neutro nesse campo. Ah, é? Por isso que é legal. Poxa, eu não Porque quando sabia. você conversa com um amigo, ele tem a sua própria opinião. A gente não tem opinião. Então, se eu chegar lá com uma pessoa que matou alguém, um assassino, eu tenho que estar ali imparcial. Pegar um pedófilo ou qualquer outro Isso é tipo bem de. polêmico, É né? bem Você polêmico. pegaria? Sim, a gente não tem muito. Nossa, é muito polêmico. Eu teria É, coragem. tenho, tenho, É. tenho. Eu acho que é muito válido, né, para aprender, para crescimento. Então, a psicanálise é uma escuta. Então, o psicanalista, ele fica ali no set psicanalítico ouvindo aquilo que ele tem. Então, a gente fala muito pouco e ouve mais. Porque quando a Certo. pessoa fala, ela está liberando tudo aquilo que está dentro dela. E a psicanálise trabalha essa liberação. Então, ela vai se conhecendo por aquilo que ela fala. Então, ela vai falar coisas. Ah, mas eu sou tão insuportável. Às vezes, ela nem tinha noção que ela era insuportável. Mas ali falando e contando, ela Toma trouxe a consciência, né? consciência Toma que ela é consciência. insuportável. E quando ela toma consciência, ela muda.
Nossa, eu Nossa, preciso mudar. muito Então, a bacana, né? psicanálise trabalha muito isso. A Muito pessoa legal, muito bacana. falando, se entendendo, se conhecendo o que está dentro dela e mudando aquilo que vem à consciência. Então, a gente trabalha muito em trazer o subconsciente para que haja mudança. A hipnose, A hipnose, ela já é gente, a uma hipnose técnica, é. assim, muito mais rápida. Né? É. Ela tem um efeito, assim, às vezes uma sessão de hipnose está resolvida a sua ansiedade, sua depressão, medo, pânico, medo de dirigir, né? Eu pego muitos casos de mulheres, né, com medo de dirigir, que tem carta. Então, assim, uma sessão de hipnose, às vezes, resolve o problema da pessoa. Você É sabe algo que eu muito conheci rápido. um rapaz, né? E ele, há muitos anos atrás, e ele tinha um problema, ele tinha um tique, né? Um tique nervoso muito forte, muito forte. Ele era casado, tudo. E ele veio fazer uma sessão de foto, ele era fotógrafo, com a minha filha mais velha. E aí, menina do céu, ele com aquele tique, era um tique muito forte. Você Nossa. acredita que ele fez hipnose? Aí ele começou a dar curso de hipnose. Resolveu. Não, ele gaguejava, além dos tique nervoso que ele tinha, ele gaguejava e ele não conseguia se expressar. Era tipo duas palavras e ele Uhum. gaguejava e dava o tique nervoso. O que que aconteceu? Ele se transformou. Ele não tem Sim, mais tique, ele fala naturalmente, ele é conversa isso. muito bem. Aí, assim, quando eu vi o vídeo dele, É, a hipnose tem um poder de transformação incrível na vida do ser humano. e como funciona? A hipnose, ela trabalha o subconsciente. Só que assim, não é para todo mundo. Por quê? Para você trabalhar a hipnose, a pessoa tem que ser suscetível à hipnose. Tem um pouco, peraí, tem um pouco aí, né? Umas perguntas aí do pessoal que faz bastante, tá? Hipnose, aí tem um risco de não voltar? Não, não É, existe, porque não. você sabe que tem essas Sim, coisas, né? O que é todo mundo tem verdadeiro, o que é medo, é. falso. Todo Ah, mundo mas morre se de medo. Porque me tudo que mexe com a hipnotizar, e se eu não mente voltar? Na verdade, é você não perigoso. tem para onde voltar porque você não foi para lugar nenhum. Né? Quando você faz hipnose, você tá ali. Você tá É, consciente, você não foi para lugar nenhum. Então não tem porquê, eu boa. tenho medo de não voltar. Não, você tá ali, você não foi para lugar nenhum. Então você tá ali. A hipnose ela é extremamente consciente e para ela dar certo a pessoa tem que estar consciente. Porque senão não resolve. A gente está falando da hipnose terapêutica, que existe a hipnose de palco, que é aqueles que os mágicos usam, né? Que Hum, a pessoa vai contar até 10 perde e não consegue contar um aí não é número no meio. verdadeiro, né? Então, Aí a gente sabe que não é hipnose verdadeiro, de né? palco é legal para quem vai fazer um show, fazer, né? Mas a hipnose terapêutica é incrível. Só que o que mostra na televisão, o que passa nos programas é hipnose de palco, né? Porque a televisão é Então, isso. e confunde o público, E as né? pestou têm medo por causa disso. Ai, mas Sim, eu se sempre tive muito roubarem meu medo. dinheiro, se me hipnotizarem para eu fazer um Pix, Não, as né? Então, pessoas têm medo de coisas absurdas, né? Que depois, sim, assim, de virar uma galinha, igual já teve, já sim. até Não, acho que no Silvio vira, Santos. vira, Então, vira. e não voltar mais. O Não, pessoal volta, fala, não. não tem, né? Não tem como não É voltar. porque muitas vezes não volta, né? Não, volta, volta, não tem como. Porque a hipnose ela é extremamente consciente. Né? Tá. Extremamente consciente. Então, a pessoa, se ela falar, não quero mais imitar uma galinha, ela tem o domínio sobre a sua mente. Ela está consciente. Né? Ela só está suscetível. E, assim, a hipnose ela pode ser usada por algo ruim, por picaretas, com certeza. Né? É, tem Tem em todas as em áreas, né? todas as Todas as áreas, mas a áreas, hipnose infelizmente. terapêutica ela tem uma eficácia tremenda, Uhum. maravilhosa. Ela, E ela tem a traz muita outra linha que você transformação. também, essa segunda linha que você É. falou, e tem a outra linha também que Que é a é PNL. PNL. É. Que nem eu tava falando que na hipnose não é para todo mundo. Isso. Por quê? Porque a hipnose você tem que ser suscetível à hipnose. Você tem que entrar em estado de transe, né? O que seria estado de transe? Um estado de relaxamento, não é sono, porque se você dormir não adianta, Não porque tem funciona. que ser extremamente, você tem que estar consciente para poder visualizar, porque a gente trabalha muito a técnica de visualização na Uhum. hipnose. Então, assim, a gente pede para a pessoa estar visualizando, então ela tem que estar extremamente acordada. Se quiser, depois eu faço até um testezinho bem de leve aqui com Ai, meu você, Deus, ai que medo, ai para que medo. você, para você sentir. Medo, na próxima. No próximo podcast a gente faz. Faz assim, feche seus olhos. Vou dar só um testezinho para você Ai, vamos entender. lá. Feche seus olhos. Agora, respira fundo, relaxa. Solta o seu braço, sinta bem relaxado na cadeira agora. Ah, mas eu não vou conseguir, eu não Consegue. vou conseguir. Respira, respira. Agora você vai se imaginar numa praia. Você imagina você caminhando na água e agora você vai sentir a areia no seu pé, a textura da areia. O sol tá quente, você vai sentir o calor do sol agora, tocando o seu corpo. E você continua caminhando agora nessa praia.
Só que você vai um pouquinho mais para a beira da água e vai deixar o seu pé tocar essa água agora. E você vai sentir o quanto essa água está gelada, como ela está fria. Ainda que o sol esteja queimando você, mas a água ainda está bem gelada. Sinta ela bem gelada agora. Isso, muito bem. E agora você vai tocar na água, você vai pôr a mão na água, vai mexer na água. Isso. Agora você vai voltar. Você vai voltar lá para onde você estava, vai sentar na sua cadeirinha lá de praia, vai ver uma cadeirinha, senta nela. Você vai relaxar e vai ficar só contemplando as pessoas que estão passando e andando ali, naquele lugar. E agora bate uma brisa, um vento bem suave, bem calmo, e você sente esse vento te tocando. E você sente o frescor desse vento, que aquele sol que estava queimando agora está sendo refrescado por esse vento. Muito bem. Então agora quando eu contar de 1 até 5, você vai abrir os seus olhos, estão se sentindo muito bem. 1, se preparando para abrir os olhos. 2, mexendo os dedos dos pés e das mãos. 3, respirando profundamente. 4, 5, abre os olhos. Respira. Cara, muito Você bom. conseguiu visualizar? Nossa, muito bom. Você conseguiu Show sentir de as bola. Oh, sensações? meu A Deus do água, o céu. calor. Muito bom, Então, muito a bom. hipnose, ela é isso. É algo, tá vendo? É simples. E eu não precisei fazer uma indução. E É. você, existem as induções hipnóticas que dá para Gente, é fazer. transformador. Mas, às vezes, nem precisa. Transformador. Nem precisa, né? Eu te coloco, eu te levo mentalmente a um lugar e você vai sentir as Esse que sensações. você fez é PNL. Esse é a hipnose. Hipnose. A hipnose. Porque tem uma hipnose que é mais profunda. Não, isso aqui foi só um testezinho para você, Tá. né, Porque perder eu o percebo medo da que... hipnose. Não, porque eu já assisti algumas coisas assim que a pessoa realmente Não, é entra em incrível, transe. incrível, incrível. É que, na verdade, assim, eu fiz em você uma hipnose mais leve, só para você Certo. ir sentindo como que é. Mas a hipnose, ela trata coisas, assim, extremamente profundas. Você pode ir até a data de quando você estava no útero, da sua concepção. Você faz a pessoa voltar no Nossa, dia da sua misericórdia. Será que eu concepção. quero isso? Você tem, e assim, você sente É tudo. muito É legal, né? É muito, muito legal, muito né? Tem transformador. várias técnicas de hipnose que são incríveis. É Então, assim, incrível. tem a regressão, tem a linha do tempo, né? Tem o reborn, que é quando você volta ao útero. Muito bacana. E tudo isso vai tratando traumas, né? Às vezes de rejeição, da mãe que rejeitou no útero, falou palavras. E aquilo, você não sabe conscientemente, mas quando você faz essa técnica de hipnose, você volta lá e ressignifica tudo isso. Aí você vê que a sua vida começa a deslanchar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nas suas terapias, tem muitas pessoas, porque assim, eu sou coach, gente, e eu faço a mentoria, né, e assessoria financeira. A maioria das pessoas, quando eu prego a roda da vida, a pessoa ter uma noção aonde ela está e quais são os Sim, é problemas, né, muito relevantes. importante. E você percebe que é financeiro, A maioria. a maioria. A A maioria é a maioria. parte financeira, né? Sim, sim. Então, e você consegue quebrar isso, quebrar esse ciclo, né? E deixa eu te perguntar, já Uhum. dando nicho nisso aí, quanto tempo? Tem um tempo determinado? Porque o coach, eu dou o tempo, Uhum. né? 10 sessões, e 10 sessões o cara tem que chegar pelo menos 50% da meta dele. Sim. Você tem um tempo? Você determina um tempo ou não? Não. Porque eu vejo que tem pessoas que faz terapia a vida inteira. Sim. Então, como é que funciona isso? Tem um tempo Tá. determinado, a pessoa cansa, a pessoa fala, eu já cansei, não quero mais fazer nada disso. Né? Assim, na psicanálise não tem um tempo determinado. Então, a psicanálise, como ela é pela fala, é uma conversa, é um momento que a pessoa tem de conversar com alguém, de falar. Então, às vezes, a pessoa vai passar anos fazendo isso. Certo. Vai tratando, mas é um tratamento muito mais demorado. Às vezes, 2 anos, 3 anos para a pessoa sair do estado que ela tá. Mas é muito bom. Isso é algo que eu indico para todo mundo. Todo mundo precisa ter um terapeuta para toda semana estar ali conversando, expondo seus problemas, colocando para fora, né? E é muito bom. A hipnose, ela é no máximo 5 sessões, você resolve o problema da pessoa. Se ela for suscetível, se ela né? estiver aberta Se ela para estiver isso, né? aberta, Porque exatamente. tem que estar aberta. Isso, exatamente. A pessoa tem suscetibilidade à hipnose. É uma pessoa que entra em transe bem, que visualiza bem, que se entrega, que participa, é interativa. Ela vai ter uma ensino. Você não precisa mais que isso. Às vezes uma trata, 2, né? No máximo bacana. 5, a pessoa já tá outra perfeita. pessoa. Então, né? porque a gente pode relacionar isso à vida financeira, porque eu percebo assim, no Brasil tem muita essa questão de finanças, né? Que Sim. assim a gente fala muito. Tá atrelado também com a vida
espiritual, né? Ela como Sim, sim. pastora, né? Sim, com Nós sabemos certeza. que está atrelado. E está atrelado também a parte psicológica mesmo, que é a mente, né? Sim, sim. A gente fala psicológico, mas é mais a mente A mesmo, mente, trabalhar a é. mente. Então, assim, é uma dificuldade tão grande que as pessoas têm de quebrar esse ciclo, que é um ciclo vicioso. Sim, Então, porque que nem eu já tratei algumas pessoas que, principalmente microempreendedor. O microempreendedor começa, fala, não, agora sim. está tudo arrumado, Consuelo, eu fiz a planilha, está tudo. Passa daqui 3 meses, a Tá pessoa tudo volta, está bagunçado de tudo novo. bagunçado de É, novo. exatamente. Então, ela tem uma recaída. Como que é isso? Me explica Tem direito, como porque não que foi tratado a funciona? raiz. Porque Ah, você tá. está ensinando, tá? Você está cuidando da parte didática, né? Isso. Da organização, de como fazer. Mas existe uma raiz no inconsciente que tá travando tudo isso. Então, a pessoa avança até certo ponto e dali ela não consegue avançar mais. Por causa dessa trava que ela tem. E a hipnose, a PNL, ela trata, a psicanálise também, trata o inconsciente. Então, ele vai na raiz do problema, trata a raiz para que tudo dê certo. Então, quando você encontra o problema, trata a raiz, todo o restante flui. A Flui vida da pessoa flui. naturalmente. É. Porque às Naturalmente. vezes a pessoa tem muito conhecimento. Aí estudou, ela fez estudo de finanças, fez faculdade, fez pós-graduação, É o fez que eu vejo, tudo. é o que eu Mas pego. não Mas pego. adianta. Não adianta, porque vai chegar um nível que ela vai travar. E não vai fluir, não vai romper. E para romper tem que tratar a raiz. Não tem jeito. É Para é romper, muito estranho isso, né? você Porque precisa eu pego muitas encontrar. pessoas assim fazendo uma sessão de coach, e aí fala assim: ah, e o meu problema é os meus filhos, que gastam muito. Aí quando a gente vai ver, é o cara mesmo que gasta muito, porque ele é gastão. E o Quando pior ele é que vai a no pessoa não shopping, enxerga, e ele porque não ela não tem consegue. Não consciência. tem Não consciência. enxerga, Porque não quando vai com os enxerga. filhos para o shopping, por exemplo, tudo que passa lá e vê, quer Uhum, comprar é. para os filhos. Não sei o que, às vezes como recompensa, porque tem muito isso, né? Muito, Muito muito, muito. esse negócio de recompensa, né? Sim, Ah, eu sim. vou comprar porque eu tô triste. Eu Com vou certeza. gastar porque eu tô triste. Eu vou Sim. comer porque A tô grande triste. maioria, a grande Então, maioria. a gente acaba sempre se deslizando nisso, né? Comprar é algo que vem para substituir uma falta. Quando você compra em excesso, quando você gasta tudo, não consegue guardar dinheiro, geralmente está querendo suprir uma falta, né? Ou a baixa autoestima, ou pode ser uma crença limitante, mas geralmente é a ansiedade, baixa autoestima. Tudo isso faz com que a pessoa compre compulsivamente, né? Aceitação, estar inserido na sociedade, então às vezes ela compra para ser aceita no ambiente que ela convive ali com as pessoas que ela convive. Então, você acha que os três pilares, né? Corpo, alma e mente, estão tudo entrelaçado? Tá tudo junto? Totalmente, totalmente. E não adianta você cuidar da mente se você não cuidar do corpo e do espiritual. Não adianta você cuidar do espiritual se você não cuidar do corpo e da mente. E não adianta cuidar de um se não cuidar do outro. Porque eu vejo muito assim na academia, né? Eu acho que você também vê. E a gente passa bastante, né, que a gente está na academia e tal. E eu vejo muita gente assim, meio bombada ou bombado, né, muito bacana. Mas a gente olha para a pessoa, a gente percebe, tem algo errado, a gente Tem, sente tem, aquela tem. energia, Sim, entendeu? Então não é só o fator, porque lógico, todos têm que fazer academia, né? sim, sim. Só que a gente percebe que tem alguma coisa mais ali. Tem, É tem. muito engraçado essa energia, né? Que a gente acaba Com sentindo em volta certeza. da pessoa. Inclusive, eu criei uma mentoria que chama Metamorfose, que eu estou estruturando essa mentoria, que trata exatamente isso, o corpo, alma e espírito. Então, é uma mentoria individual, não é uma mentoria em grupo, onde eu vou ficar ali 3 meses com a pessoa, cuidando desses 3 pilares da vida. Então, a gente vai Muito tratar bom, sobre o muito bacana. corpo, vai tratar sobre a mente, vai tratar sobre o espiritual. Então, eu juntei tudo isso, porque às vezes você trata ali o paciente no consultório, está tratando o corpo. A pessoa quer emagrecer, quer perder peso, não consegue, é ansiosa, aí você está tratando o corpo. Mas aí tem outras áreas que não vai adiantar você tratar uma coisa. Então, eu criei É, essa mentoria exatamente para isso, para cuidar desses 3 pilares da vida. Então, são 3 meses que a pessoa vai ter ali comigo, toda muito semana, bacana, muito bacana aí, aprendendo, viu? toda semana ali sendo orientado. Eu dou instruções. Então, assim, eu vou ensinar o passo a passo. Como que eu vou Essa melhorar o meu mentoria é corpo? paga.
É Ah, é paga. paga. Ah, É tá. paga. Como que eu vou melhorar o meu corpo? Então, eu vou ensinar a pessoa o que que ela precisa fazer, o que que ela precisa mudar de alimentação. Eu também tenho formação de enfermeira, né? Então, eu uso meu conhecimento na área de enfermagem para tratar também essa parte, né, do corpo da pessoa, né? E também sou formada em teologia, então eu uso esses meu conhecimento de teologia para tratar a parte espiritual. Espiritual Então, eu também. juntei, tá? A mente, o corpo, né, e o É, espírito e trabalho isso é nessa isso que eu ia. mentoria. Vou pegar esse gancho aí seu. A parte espiritual, que eu vejo que tem muita relevância assim na vida das pessoas, né? E até pelo meu canal também. Essa parte espiritual. O quanto que você acha que tipo assim, que a pessoa não consegue prosperar, porque às vezes a pessoa ou é ateu ou tem uma fé, mas é uma fé assim mais fria, né, que nós Sim, digamos, sim. independente da religião, tá? Quanto que você acha que isso vai impactar na vida Na dela? vida financeira. É, não só na vida financeira, no Em restante, tudo. em tudo, né? Na verdade, a religião impacta muito na vida, A né? fé, né? A Que seria a fé, fé, né? né? Eu não digo a fé, não, eu digo a religião mesmo, né? O sistema religioso cria, transforma a mente das pessoas de uma forma, vamos falar, vai da área financeira, né? Muitas vezes a pessoa é ensinada dentro da igreja que prosperar é errado, né? Porque Jesus era Ah, simples, você então, tem que ser isso é simples, uma pergunta muito né? legal, porque tem muito isso, que é uma interpretação errada da Bíblia, né? Eu faço lá um Exatamente, quiz bíblico, eu sempre estou fazendo, e tem muita interpretação errada nisso. Que exatamente. eles falam, e muitas, vou falar placas, né? Acabam pregando isso, que você. Prega a pobreza, Isso, né? A que você. Só o miséria. pobre vai prosperar, um Isso, que dia o vai rico não entra prosperar. no céu, É né? isso, então. Então tem Então muitas acaba já crenças limitantes criadas dentro limitantes. da religião, Exato, né? Que exato. você aprende isso e você acaba ficando preso e não prosperando porque você não pode prosperar, né? É, E porque foi o que eu estava falando, né? Que a sim, pessoa interpreta de um jeito, que nem eu conto uma exatamente. história, um conto aumenta um ponto, né? É, E transforma aquele ponto totalmente diferente. sim, sim. Então, é contado isso para as pessoas e as pessoas falam, não, não posso consumir, não posso ir para, É, não posso ir para academia, não sim. posso tomar uma vitamina, não É. posso, né? Não posso Ou então, às transformar. vezes, a pessoa até se sente mal de ter um pouquinho mais de dinheiro e o irmão lá da igreja não ter, ou não ter um sapato e você tá indo bem vestido. Então, às vezes, você se sente até ser constrangido dentro do sistema religioso de ter um pouquinho mais que o outro, né? Porque aí a pessoa fala, Isso é nossa, muito né? polêmico, É, né? Isso é e muito existem polêmico. algumas religiões também, algumas igrejas hoje, que pregam a teoria da prosperidade, que já é o contrário, não, que tudo é dinheiro, você tem que ter, que você tem que ter, que você, né? Então, assim, que também mexe muito com a mentalidade das pessoas. Então, assim, não é sobre fé, é E como sobre religião. religião, e como ter esse equilíbrio, né? Porque eu acho muito difícil, é igual você está falando. Uhum, Tem muitas religiões aí, muitas placas, né? Que realmente ela prega que você tem que pagar para tudo. A partir do momento que isso, você pisou lá, você tem que pagar. exatamente. Então, como manter um equilíbrio, né? Você sendo pastora, como ter Sim. um equilíbrio isso, principalmente aos fiéis, né? Porque eu vejo que tem muitos que nem muita gente que acaba tendo preconceito. Fala, não, a igreja só tá porque realmente quer seu dinheiro. Não quer Uhum, mais sim, nada a não ser seu existe dinheiro. muito isso, né? Existe muito isso. Existem igrejas de igrejas. Hoje em dia existem igrejas que são empresas. Não que a igreja não possa ser uma empresa, mas o que importa, na verdade, não é o dinheiro que ela arrecada, mas é o que está por trás disso tudo. Qual é a finalidade, qual é a intenção do coração disso? A intenção é poder ajudar o próximo, é evangelizar, é trazer vidas, ou a intenção é enriquecer os seus próprios bolsos, né? Então existe muito essa questão. E é E muito triste, né, é muito isso, né? triste, infelizmente é muito triste. E é o que a gente mais vê. Então, assim, quando se fala da área financeira e religião, para manter o equilíbrio, você precisa entender que você pode sim ser próspero, você deve sim ser próspero, você deve buscar, É o que né? eu penso Sim, você também. tem, você tem esse direito. Deus nos trouxe aqui não para perecer, né? Mas Exato. ele Não para trouxe sofrer, para né? sofrer, mas para dar o melhor, colocar o melhor sobre a nossa vida. Mas isso não pode ser tudo, né? O seu foco não pode estar no dinheiro, o seu foco tem que estar em Deus, né? E a palavra de Deus diz que Deus ele cuida
de todos nós de uma forma toda especial. Se Deus cuida do passarinho que não precisa trabalhar, É, né? Se Deus cuida lá dos peixes que estão no mar, se Deus traz o alimento, se eles estão vivos, se eles têm o suprimento, a planta. Então, assim, tudo isso é cuidado por Deus. E nós também somos cuidados, nós somos filhos dele, né? Então, o exato. Senhor cuida da gente. Então, a gente precisa sim, podemos sim ser próximos, Ser podemos sim, próspero, só que né? não podemos Colocar isso em primeiro lugar. que aí vira luxúria, né? Exatamente. Aí E é sempre soberba, Deus né? em primeiro lugar. Então, vira Deus tem que ser luxúria e primeiro, soberba, né? né? Tanto que tem muitas pessoas aí muito ricas, tá? E é que nem o dono da Microsoft mesmo, e que Sim. não usa camiseta, bermuda e chinelo. Então, É uma opção, né? Sim. ele começou agora, eu acho que agora foi da Microsoft, eu não sei nem se foi da Microsoft, ou do Google, que começou agora a malhar, diz que ele está mudando, até vi uma Tá reportagem vendo? sobre isso, por quê? Porque o pessoal estava falando, nossa, ele é muito simples, muito básico. Né? E qual o problema também? É uma É opção, uma né? opção, né? Dele. Então, mas assim, porque realmente eu acho que ele não é apegado ao que ele Uhum. tem. Sim. Então, eu acho que Deus até faz ele prosperar mais, porque ele Não não é é errado. Se você apegado. tem o recurso, não é errado você falar, eu vou comprar um iate porque foi meu sonho. Você Isso, tem o porque e recurso, não tem outra problema. tem a Mas se você meta, né, também não também, né? quiser, o problema é que no meio financeiro, né, dos milionários, bilionários, existem muito essa disputa de ostentação. Então, É, como para eles é um absurdo a pessoa ter condições de ter um helicóptero e estar andando de carro, sendo que ele podia se é, locomover melhor. Então, né, então existe isso. Mas assim, a pessoa escolhe o que ela quer. Não é só porque ela é bilionária, ela tem que ter um helicóptero, tem que andar de jatinho. Se ela quiser escolher ter uma vida simples, e tá tudo bem, né? Não é a tem. escolha dela, É porque a é uma escolha coisa dela. individual, né? Sim, Agora eu vou te fazer uma pergunta. A salvação é individual? com certeza. É Com individual. Explica para certeza. mim um pouquinho Com sobre isso. certeza. Na verdade, tudo é individual, né? Concordo É, plenamente. tudo é individual. Então, na verdade, você cuidando de você, você reflete nos outros. Então, se você quer ajudar o próximo, tem gente que é muito, mas eu penso muito no outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Isso é excesso de empatia. Isso, Excesso de empatia. Sim, sim. Então, tem gente que fala, tudo é do outro, então, assim, só pensa no outro. Mas, na verdade, eu tenho que pensar em mim. Eu pensando em mim, primeiro Deus, segundo eu. A Exato. palavra diz, Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todos, amar o próximo como a si mesmo. Mesmo. Então, não tem como você amar o próximo se você não amar a si mesmo. Isso Então, mesmo. tudo é sobre nós. Eu falo muito isso em casa, Sim, sabia? Eu falo assim, olha, como que você vai amar o outro? E o outro pode ser eu, pode ser o papai, pode ser quem sim. for. Como você vai amar se você não se Não se ama? ama. Se você não se respeita? Se Exatamente. você não cuida de você? Se você não se alimenta É. corretamente? Porque Deus deu os alimentos, né? Sim, E os alimentos saudáveis, né? E sim. Deus deu o que? A inteligência pra gente. Eu penso assim, que É, nada Deus faz por acaso. Ele faz por quê? Ele deu aquela sim. inteligência. Então, pode ver que até muitos cientistas tenta fazer o clone e não consegue. Por quê? Porque Deus fala, não, vocês vão É até até aqui, aqui, é até exatamente, aqui. até aqui. Quando eu permitir, vocês podem dar mais um pouquinho de É, passo. Então, assim, realmente é tudo relacionado a Deus, tudo. né? Então, Deus fala assim: eu vou te dar inteligência, eu vou te dar Uhum. estudo para vocês descobrirem até onde eu permitir. Permitir, Então, né? assim, eu prego muito em casa, olha, Deus deu o alimento saudável, então coma alimentos saudáveis, né? Cuide de você, né? Você Cuide. precisa cuidar Se de tem você. vitaminas, né? Se foi lá numa médica e aí a médica falou, olha, precisa tomar vitamina, tome a vitamina, Sim, né? Então são coisas assim básicas, né? é, Que está exatamente. entrelaçado com a saúde física e mental, Sim. né? Ah, isso eu ia te perguntar também. Você acha que assim, tem que mesmo a pessoa fazendo todo o tratamento com você, e você vê que não está indo, que não está funcionando, porque isso já aconteceu comigo, tá? Sim, isso acontece. E aí você fala, eu indico você passar numa nutricionista, fazer um exame de sangue, você acha que tem muito isso, tem que estar Sim, na atrelado? verdade, todos os meus atendimentos, ele é um atendimento muito personalizado. Então, assim, eu indico o nutricionista, eu peço para pedir exames. Às vezes a pessoa chega lá com depressão. Ah, eu tô com tristeza, eu tô com depressão. Primeira coisa que eu falo, já fez exame? Já Hum, fez exame hormonal? Já viu se tá tudo bem? Já foi no médico? Porque às vezes você tá lá para tratar o psicológico, mas a depressão da pessoa é hormonal.
Ela está com Exatamente. disfunção hormonal. Então, É. assim, isso é fundamental, né? Você analisar tudo. Então, precisa ser muito... se olhar o ser humano como um todo, né? Ele está ali para um atendimento psicológico, sim, Seria uma mas saúde interativa, né? exatamente. É, O que eu trabalho é a exatamente saúde isso, a saúde interativa, né? interativa. Ah, muito Então, eu estou bacana. fazendo acompanhamento com um paciente que quer emagrecer, que é ansioso, que come demais, desconta na comida. Eu sempre vou pedir uma avaliação do nutricionista, eu sempre vou pedir exames para ver como que tá, né? Então, E isso reflete muito, né? muito, porque não adianta você ficar ali, eu vou tratar sua mentalidade, você tá ali. Mas você não abrange tudo, a pessoa não vai evoluir. Não Não vai evolui. evoluir. Precisa ter um multidisciplinar trabalhando todos os aspectos. Às vezes é necessário você encaminhar para um psiquiatra, às vezes não. Né? Então você vai analisando, às vezes, uma nutricionista, às vezes um educador físico. Então eu encaminho para todos esses profissionais. Eu sempre trabalho em conjunto, tem alguns amigos que trabalham, eu já indico, às vezes um outro tipo de terapia. Você trabalha como equipe, então. Tem uma Como é que... equipe junto com você, não é uma equipe, mas são parceiros. parceiros, isso, Certo. parceiros que às vezes que eu indico para a pessoa, vai lá, né, vai lá com esse médico, vai com esse nutrólogo, vai com essa nutricionista, passa, porque ajuda. Porque se eu manter ela só ali, ela vai passar anos ali. E tem muitos profissionais que agem dessa forma, prende o paciente dentro do consultório, com medo de perder o paciente, e fica lá enrolando anos e anos o paciente, e não tem evolução. E o principal de um bom profissional que trabalha com a mente é você ver a evolução do outro. Então, não faz sentido, né? Você tá ali com o Você paciente e não vê ele não vê ele melhorar, melhorar, né? verdade. Então, assim, para mim não faz sentido. Então, a minha maior, o principal para mim é ver a melhora do paciente. Então, sempre vou trabalhar isso, sempre vou priorizar isso. Nunca vai ser o tempo que ele vai passar comigo. Tempo que ele... Se for uma sessão, tá ótimo, tá bem, tá? Você tá tranquilo, vai conseguir? Vou. Ótimo, não precisa voltar e tá tudo bem, né? Porque depois vem outros e outros e tá ótimo, né? Então eu não preciso ficar ali, não, faz mais uma, não, você tá precisando. Às vezes inventa coisa, Que é né? onde não tem, Que né? não Onde não tem para prender existe. ali o paciente, né? E não tem necessidade disso. A pessoa tá bem, libera ela para ser feliz e, né? E isso é muito gratificante quando você vê a pessoa sair dali bem, né? Que ela não tá Muito ali bacana. anos e anos e nada tá acontecendo, né? Vamos falar assim, vai. Sobre a vida espiritual, né? Vamos falar um pouquinho mais de Deus, que eu acho que é um tema bem bacana isso. Sim. Quando você ora, né? Quando a gente está orando, assim, muitas pessoas erram, que eu ensino bastante, né, no meu canal, como fazer uma oração, né? E Uhum. como até meditar também, porque eu tenho lá como meditar. Quando você medita, a meditação, você indica para os seus pacientes ou não? Sim, eu acho que é fundamental. Fundamental a meditação. Você sabe qual é a diferença? A meditação com a A oração, oração, você é uma conversa com o Pai, né? certo? Então é uma conversa que você tem ali com Deus, com o Pai ou com o Que é que mais você individual, acredita. né? Isso, né? Certo. Agora a meditação, eu acho que é algo mais interno. Então é encontro com você mesmo, é você calar sua mente, silenciar sua mente e entrar para dentro de você mesmo. Você já conseguiu meditar quanto tempo? Já, olha, eu não consigo por muito tempo, porque eu sou Eu muito, tô sou muito muito, agitada. muito Gente, eu sou agitada, muito agitada também. muito Eu consigo, distraída. o máximo que eu consegui foi cinco, não, uns 10 minutos, vai É pro mais ou máximo. menos isso Eu mesmo. não Mas é consigo mais que treino, né? isso. Você É vai treino. treinando, porque a nossa. Mas assim, eu vejo pessoas assim que medita 30 minutos, uma hora. 1 hora, 2, 3 horas. Gente, como É. consegue? Tem que ter assim muito Não, autoconhecimento não mesmo, tem que. porque eu não É consigo. muito difícil. Pra gente que é agitada, é mãe, tem que fazer comida, tem que fazer aquilo, tem que. Gente, parar 1 hora é algo assim. É Já é extraordinário, né? difícil É você difícil, é encontrar uma difícil. hora ali de descanso. É. E ainda meditar sem pensar em nada, sem pensar em problema, boleto, nada. Filhos, é muito complicado. É Então, bem complicado. você sabe, a gente também tem um projeto aqui, né, de educação financeira também, e principalmente para os adolescentes, né? Legal. Pré-adolescente até os Muito adolescentes, bom. porque nessa fase é uma fase muito difícil, né? Muito, Muito muito. complicado, né? É. Então, assim, para colocar na cabeça deles que eles têm que economizar, que eles têm que, né? E aí eu ia te fazer uma pergunta, né? Que é a parte financeira junto com a parte espiritual. Nas igrejas, você acha importante, tipo assim, vai, colocar A algum educação assessor ou financeira. educação financeira? Muito, muito, Por né? que será que não tem isso, né? Porque nos Estados Unidos tem, inclusive nas É, igrejas, né? né? Protestantes. Interessante, Então, sim, isso é muito interessante. sim. Então,
Eu fico pensando assim, lá desde pequena eles já são, É, já tem algumas igrejas que hoje já trabalham com essa abordagem, né? Eles fazem cultos para empresários, cursos para empresários, pessoas que finanças. No meu ministério, às vezes tem alguma coisa, alguma palestra, alguma coisa. A gente tem um pastor lá que trata dessa área financeira, que dá esses ensinos. Então, tem algumas igrejas que já estão percebendo a importância de falar sobre o assunto, mas ainda é algo muito sutil, muito tímido ainda, mas que seria muito bom que expandisse, que é muito é. E eu importante. vejo assim que as pessoas têm muito medo, né, de mexer com isso. Você não percebe quando você abre assim, você fala assim, "Ai, deixa eu ver quanto que eu tenho de crédito ainda." Aí você Sim, clica sim. lá, você não fica com medo, você fala, peraí, eu passei demais já o Né, cartão, né? sim, Porque todo mundo sim. cai no cartão de crédito, né? E como eu presto essa assessoria financeira, eu percebo que o pessoal, eu falo assim, ó, Às vezes não todos os quer nem dias, olhar não para quer não. nem olhar para não se assustar. Sim, sim. E todo dia, toda hora, a pessoa tem que olhar, Sim, né? E a é pessoa não olha. importantíssimo trazer para a consciência. Tudo que a gente traz para nossa consciência, a gente trata, a gente cura, a gente transforma. O que está no subconsciente é muito mais difícil. Então, quando você vê, você visualiza, você enxerga, nossa, eu estou passando do limite, ó, eu estou gastando demais. Quando você traz os cálculos, Traz porque às vezes, quando você não traz no papel, parece que está tudo bem. Você olha, mas tá tranquilo, eu tô conseguindo pagar, tá tudo bem, tá saudável. Mas quando você coloca os números Coloca, ali, os números nossa, não mentem, nossa, o né? pessoal pira, Aí né? traz Eu a vejo que o pessoal pira. consciência, aí é onde a pessoa fala, não, eu preciso mudar. Então a pessoa só muda quando ela tem Quando ela tem consciência, não consciência. tem, não tem outro E é muito jeito. difícil, né, ter essa consciência, né? Eu percebo Sim, isso, porque as pessoas têm medo. Literalmente, ela tem medo do dinheiro. Eu percebo sim. que não é só uma crença limitante, eu percebo que ela tem medo do dinheiro. É porque ela Então, aprendeu assim, né? Ela aprendeu aprendeu com assim. medo. Então, para quebrar isso é tão difícil. É. Eu fico vendo, eu falo, as pessoas têm medo. Quando eu cobro, né? Porque no coach tem, né, as tarefas que você tem que fazer Sim, sim. semanalmente. Então, olhou a sua planilha? Quanto que você gastou Trava, essa né? semana? Trava, né? Não, nem quero olhar. Sim. Mas por que você não quer olhar? Não, porque eu fui no shopping sexta, sábado, domingo, e aí eu É. meti, né, o pé na jaca, e aí eu comprei isso, comprei aquilo. Então as pessoas É. realmente O acabam bom do travando. terapeuta é que o terapeuta, ele não julga, né? Então é um lugar seguro, onde você pode sentar e falar, olha, realmente, né, eu sou terrível, eu sou horrível, eu gastei, eu fui impulsivo. Então é legal você dar essa liberdade para a pessoa poder falar o que ela tiver que falar. Porque às vezes a pessoa fala, "Ah, eu vou chegar, vou falar que eu gastei, ela vai me dar uma bronca." Então o medo talvez seja da repreensão, de não ser É, aceito, da bronca. Então a pessoa chega, né, num lugar que ela se sente seguro, então ela fala, eu vou poder falar, ainda que eu sei que eu estou errada, eu sei que eu deveria estar melhor, mas eu posso falar porque eu não vou ter julgamentos. Então isso é muito importante, porque às vezes o medo da pessoa é do é de julgamento. julgamento, É né? do Sempre de julgamento, julgamento. sim. E às vezes não é nem com o assessor, né? Porque o assessor, Tá na ali para verdade, isso, né? eu tô ali para isso, né? Ele tá me pagando para Sim, isso, né? exatamente. Então, para resolver o problema Pra... dele, né? Então, às vezes é o medo dele mesmo. Ele falar, putz, ele mesmo se julga. Sim, Você sim. sabe que é muita vaidade, né? Sim, com É muito certeza. engraçado como as pessoas são vaidosas. Então, a pessoa tem muito medo de julgamento. É, o Então, o orgulho, né? orgulho, né? Então, o medo de julgamento é porque a pessoa tem excesso de vaidade. Exatamente. Então, eu vi isso num livro e é muito isso, muito isso. Por que que você não faz vídeo? Por que você não se joga? Por que você É, não vai atrás das pessoas? Porque a pessoa realmente tem esse problema sim, de sim. pura vaidade. Tudo no ser Exatamente. humano é pura É vaidade. verdade. Então, esse medo, que na verdade não é medo, é vaidade, excesso de Verdade, é, vaidade. verdade. Vaidade de ser criticado nas redes sociais, vaidade. Se joga, gente, vai lá, E tá tudo tenta, tá bem, tudo né? bem, né? É, Errou, melhor errar do que não tentar, é. né? Mas a Diz o ditado. maioria se bloqueia aí. A maioria das pessoas não querem, né, passar por... Porque é uma dor, né? E o nosso cérebro é programado para bloquear dor. Por isso que existem os traumas, o subconsciente. Então, tudo que causa dor, o cérebro recalca para que não traga sofrimento. Então, é natural, né? É instinto do ser humano não querer dor. Então, tudo aquilo que vai provocar dor, por isso que o confronto, quando você está com o paciente, você provoca, né? A gente provoca Aperta o muito, parafuso, né? aperta o parafuso, a pessoa às vezes espana e corre, porque ela não quer Ela sentir não aquela quer. dor. Mas a É dor auto é extremamente e necessário é para a cura. autorresponsabilidade, né? Sim, exatamente. Que eu ia te perguntar. O que você acha que é a autorresponsabilidade? Como é difícil, né? Eu vejo assim nas sessões
como é difícil a pessoa ter uma alta responsabilidade. Uhum. Foi eu que errei, eu que fiz, né? Sim. E eu admito o meu erro. E isso cai muito na vida corporativa, isso cai muito porque eu presto bastante Sim, assessoria, né, para microempreendedor, e exatamente. aí eu vejo isso, que as pessoas não querem ter a Não. autorresponsabilidade, A pessoa que o sempre erro é está dele. colocando a culpa no outro. É. Isso é natural. A maioria das pessoas Mas então, sempre vai. me explica Ah, um pouco mas sobre sempre vai isso. ter um porquê. Ah, eu errei. Ah, mas foi por causa disso, disso. Então sempre vai ter a Eu cheguei justificativa. atrasado. E as Ah, eu cheguei pessoas se atrasado. escondem atrás dessa justificativa para não assumirem os seus próprios erros. Então são raras as pessoas que enche o peito e fala, fui eu, né? A responsabilidade é minha e assume para si. A grande maioria sempre vai falar, mas foi por causa do tempo, foi por causa do trânsito, foi por causa do carro, foi por causa do meu marido, foi por causa disso. Sempre vai ter um culpado, ele sempre vai estar Sempre procurando vai estar. alguém para justificar o porquê eu sou assim, o porquê aconteceu isso comigo, o porquê, né? Então é um trabalhar, né? Você tem que estar trabalhando isso na pessoa e fazendo ela enxergar que ela precisa mudar esse comportamento. Ah, Né? muito bacana. Ah, muito legal. Né? Que é o que a gente faz muito na PNL, né? Que acabei nem explicando muito da Verdade. PNL. A PNL ela é uma reprogramação mental. Então, o nosso cérebro, vamos imaginar que ele é como um computador. Né? O computador, ele tem vários programas que são instalados. Então, você instala lá o Windows, o Word, o Excel, vai instalando. E a nossa mente é a mesma coisa. São programas que são instalados a partir do momento que você nasce, né? Nasceu, respirou, você já nasceu com trauma. Porque o próprio nascimento já é um trauma, Nossa, o médico né? batendo no bumbum e fazendo o Exatamente, nenê chorar, já é gente, é um um trauma, trauma. é um trauma É um trauma. enorme. Então, você já nasce traumatizado. E a sua mente, quando você nasce, ela é um disco rígido vazio, que vai sendo instalado. Então, o pai vai instalando, a mãe vai instalando, a familiar vai instalando, depois vem a escola, os professores vão instalando o drive, e isso vai sendo instalado o tempo todo na vida da pessoa. E a PNL, ela trabalha o quê? A reprogramação de tudo aquilo que foi instalado. Então, foi instalado desde pequena que eu tenho que gritar, que eu não respeito as mulheres, que eu sou grosso, e aí foi instalado, foi o que ele aprendeu. Tudo que a gente aprende é ambiente. Então, o ambiente que você cresce, o ambiente que você cresce, que você está definindo muito sobre quem você é. Então, Mas o ambiente justifica os erros? nada justifica, né? Hum, Mas a porque é uma pessoa pergunta na verdade, difícil, não é que né? justifica, né? Aquilo que a gente sempre está Ah, arrumando morei na desculpa, favela, né? por A gente isso está que sempre arrumando roubou, por desculpa isso para que caiu justificar. nas drogas, por isso que caiu na Sim, prostituição. Então, o meio justifica os erros? não justifica, mas molda as pessoas. Molda. Isso é fato, Ah, isso isso é é fato, 100%. cientificamente comprovado. Então, assim, Comprovado que dizem que você o reflexo das cinco das pessoas que pessoas mais que você mais. anda. Então, Exato. é sobre ambiente. Então, o ambiente, ele molda as pessoas. É lógico que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho consciência, e eu posso sair daquele ambiente para um ambiente melhor e tentar ser diferente. Todo mundo tem essa possibilidade. Mas a grande maioria vai ser influenciada e vai viver dentro daquele ambiente. São escolhas, São né? Igual escolhas. você falou, livre-arbítrio e são escolhas, Escolhas, né? Todos exatamente. temos escolhas. Mas, assim, um bebê, uma criança, ela não tem escolha. Então, até certa idade, a criança não tem uma escolha. Então, ela E nasceu vai num ser ambiente. influenciada, Vai né? ser Vai ser influenciada. Não influenciada. tem como. Vai gerar traumas, vai gerar influências. E não tem o que fazer. É o ambiente que ela nasceu, que ela cresceu, é a família, é quem E cuida. a família, eu acho que é quase 90%, né? Sim, Noventa sim. por cento, eu não sei quanto que é, que impacta, mais de 90%, Sim, né? sim, com Porque é o que as certeza. pessoas. E até os 7 anos de idade, a criança é formada ali o seu caráter. Então, tudo que ela aprende ali é formado ali o caráter daquela criança. Então, a infância é algo muito importante. Parece que não, as pessoas levam assim naturalmente, mas a infância forma uma criança. Então, a PNL ela vem para reprogramar aquilo que já está instalado. Então, eu tenho um comportamento agressivo, está instalado em mim. Eu não consigo me livrar disso, eu não consigo mudar isso. É algo que está instalado. Para você mudar, para você alterar um programa e colocar outro, você tem que tirar um, Um para desinstala colocar. um e instala o Instalar. outro. Não É, tem como. E a o PNL, reset, né? é, É, a resetar tudo, PNL reset trabalha tudo. exatamente isso, reprogramando aquilo que já está programado. Então, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa que grita com os outros, eu sou impaciente. Então, você vai tratando isso, reprogramando a mente Reprogramando dela, para. e mudando, porque os hábitos são criados por repetição.
Então a pessoa aprendeu, viu o pai batendo na mãe, viu o pai gritando com a mãe, cresceu naquele ambiente de que o homem é machista, que o Então, homem é é isso. 880, né? Porque eu vejo também, tem muitas crianças que nascem neste meio, aí sai e fala, eu não quero nada disso. Eu quero Sim, totalmente o contrário sim, sim, disso. E sim. aí consegue Consegue. sair disso e É uma ser forma de o pai reprogramação. maravilhoso. E muitas vezes, eu não sei, tem um todo, né? Que a pessoa consegue fazer isso, porque tem vários exemplos aí que a gente, o cara consegue se transformar. É que tem pessoas que têm mais facilidade na reprogramação. Então, às vezes, ela está inserido nesse ambiente, mas ela viu em outro lugar um outro tipo de atitude que ela gostou e ela se identificou. Então, um outro marido que trata a mulher bem, ele se identifica. Então, ele reprograma aquilo que foi instalado, ele tira aquilo e começa a olhar para o outro lado, né? Isso Então, tem idade para fazer essa transformação ou não tem idade? você diz a terapia ou você diz Não, a a transformação, reprogramação. reprogramação. Não, não tem idade. A pessoa, a partir do momento que a pessoa tem Pode consciência, ser com 60, ah, com sim, tem que ter 10 anos. consciência. A pessoa tem que ter consciência. A pessoa, a criança que tem uma consciência daquilo que ela faz, daquilo que ela é, de quem ela é, que ela existe, que é do ser humano, um bebê não tem essa consciência. A partir do momento que ela tem essa consciência, ela consegue, Ela né? consegue Se agora programação. você pegar uma pessoa que tem uma doença mental grave, que ela não tem consciência, que ela tem algum grau alto de alguma, ela não consegue, porque ela precisa estar extremamente consciente. Ela precisa ter consciência para poder ser trabalhada. É, então, tem uma diferença grande, né, para quem tem problemas mentais graves, né? Sim, sim. Me fala um pouco mais sobre isso, né? Porque isso daí também é um tema para um outro podcast. Sim, Porém, sim. você pode falar rapidinho, dá tempo de falar É, os rapidinho. problemas mentais graves não, geralmente não são tratados em terapia, né? É lógico que pode ter, às vezes, um Você indica para acompanhamento. passar no psicanálise? Então, No... quando aparece algum problema que eu acho que não é tratável na terapia, eu encaminho para um psiquiatra. Tá. Geralmente é uma internação. Quando chega, tem alguns casos que chegam que eu já falo, Mas quais vai seriam procurar os casos? internação. Quais Uma seriam? Dê um exemplo. esquizofrenia, Ah, psicopatias, né? Então você já encaminha a pessoa para uma internação. Você vê que ela está em crise. Então não adianta você trazer ela para o consultório e tratar. Ela tem que ser com medicamento, ela tem que ir para um hospital psiquiátrico e ser tratado lá. Então não dá para tá. tratar em terapia. A pessoa, quando ela melhora, ela sai do quadro de psicose, sai desse quadro grave, aí a gente pode, dependendo do caso, a gente Então, no outro consegue. podcast, nós vamos comentar muito sobre o narcisismo, Bora. que é um tema, nem quero Sim, falar aqui, sim, porque a sim, gente já está sim. no final, e eu Aham. quero fazer um quiz bíblico aqui, Sim, que eu gosto sim. bastante. Então, assim, é muito, né? E tem um sociopata também, né? Tem, tem. A sociopatia é uma coisa assim, gente, Sim, psicopata, né? Então tem vários. tem vários aí, Sim, mas sim. você não trata disso. Não, não, não. Não. Isso é mais a O área PNL psiquiátrica. também não consegue tratar Não, isso. não, É uma não. coisa mais medicamentosa. Medicamentosa, sim. É, Seria tem que mais o ser. psiquiatra que trata esse tipo Tá. de situação. Então, estamos terminando aí o nosso podcast. Muito obrigada, Foi muito Vanessa. rápido, Foi nossa, muito passou muito esclarecedor. rápido. Como? Puxa um final, faz uma pergunta para deixar as redes sociais dela. Ah, tá. Tá. Como, por exemplo? Ah, eu tinha até ensaiado, mas esqueci. Eu vou Então, fazer. Dá tempo de fazer um quiz? Dá, dá, vou tem Dá? Então, quatro bora. perguntas. faz o que Então, voltamos. e aí vou deixar um recadinho. Bom, pessoal, estamos aqui finalmente, né? Estamos aqui finalizando e vou finalizar com um quiz bíblico, tá? Tá bom. Então, vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus? Não, Não é. não, não Nem é. vou pedir a explicação, porque não é. Aquele que semeia pouco, pouco colherá, está na Bíblia? Com certeza está na Bíblia. Ah, boa. Deus ajuda quem cedo madruga? Está na Bíblia? Não, não está na Não Bíblia. tá. Tudo posso naquele que me Com fortalece. certeza está, com Ah, certeza. então, estamos aqui com a Vanessa Calado, né? Vamos deixar aí as redes sociais dela, né? Pode falar aí as suas redes Meu Instagram sociais. é Vanessa Calado, com 2 O no final. Tenho também um canal no YouTube onde eu tenho algumas auto-hipnose que você pode ir lá. Também o canal é Vanessa Calado. É só acessar lá, vai ser top. Me segue lá nas redes sociais.
É isso aí, pessoal. Então, estamos finalizando aí. Muito obrigada, gratidão, gente. E me segue aí nas minhas redes sociais, vai ficar tudo aqui, né? Aqui embaixo, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre um produto aqui que estão lançando, tá? Que é uma creatina aqui, ó, Prime Nutri, tá? É de um rapaz muito bacana e ele tá começando aqui. Então, é isso. Por hoje é só. E esse primeiro episódio arrasou. Obrigada, obrigada a todos Eu que que estão nos agradeço, imagina. assistindo. E estamos aí para o próximo episódio, hein? Se prepare que vai ter mais. Com certeza.